Oi, gente, tudo bom? Agora a gente vai fazer a correção das 5 questões que eu coloquei para vocês, 5 questões fáceis do Enem. Tudo bem? Vamos lá para a nossa correção. Bom, então eu selecionei 5 questões que eu considerei fáceis para a gente resolver como atividade, certo? Essas questões foram questões que caíram no Enem em 2019. Vamos lá para as questões. O slogan "Se beber não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida, e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. Suponha que até a tendência de redução no número de acidentes dessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... Bom, gente, então aqui o que a gente pode observar de interessante na questão? O comando está dizendo que a redução para os anos para frente vai ser igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015, certo? Vamos observar aqui que nos anos de 2014 para 2015, a gente teve uma redução de 900 para 850, certo? A gente percebe essa redução, ok? Então, de 900 para 850, reduziu 50, ok? Então, o que a gente pode inferir disso? Que vai diminuindo de 50 em 50. Então, em 2016, a nossa redução foi de 850 menos 50, foi reduzido para 800. Em 2017, reduziu de 800 para 750, ok? Então, no caso aqui, está pedindo para 2018. Vamos ter que fazer mais uma vez. Para 2018, reduzindo mais 50, teremos uma redução para 700, ok? Então, redução para 700, correta a alternativa D, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Um professor aplica, durante os 5 dias úteis de uma semana, testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. No caso, a matriz que ele está falando na questão é essa matriz aqui, ok? Pronto. Então, vamos lá. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5, ou seja, na linha, na horizontal, vai representar as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica. Então, a Ana vai ser o primeiro aqui. Vou apagar aqui a setinha, tá, gente? Colocar aqui a correspondência direitinho. A Ana vai ser a primeira linha. O Bruno vai ser a segunda. O Carlos vai ser a terceira. O Denis a quarta. E a Érica a quinta. Ficou bem interessante, a ABCDE. Pronto. Enquanto que as colunas de 1 a 5 representam os dias da semana de segunda-feira a sexta-feira. Vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Pronto.
respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi o aplicado na. Pronto, aí no caso aqui está perguntando qual foi o dia da semana que nós tivemos o teste que teve mais acertos. Então aqui, basicamente, somando. Então vou somar 3 mais 3, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 3, 11. Então na segunda-feira tivemos 11 acertos. Na terça, 2, 4, 6, 8, 10 acertos. Na quarta, 4 mais 2, 6, mais 4, 10 acertos. Na quinta, 1 mais 1, 2, mais 3, 5. 5 mais 1, 6, 6 mais 4, 10. 10 acertos. E sexta, 2, 4, 6, 6 mais 4, 10 acertos. Então, no caso, o teste que foi aplicado e teve maior quantidade de acertos foi o aplicado na segunda-feira, fazendo correta a alternativa A. Ok? Vamos lá para a nossa terceira questão. Diz o seguinte: um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto um valor diário, um valor de até R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Pronto. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Bom, gente, a taxa de câmbio funciona para eu mudar a moeda que a gente está trabalhando. No caso da França aqui, que é o euro, o que a gente vai inferir? Que custa R$3 cada euro, 3,14. Então, aqui eu vou ter que fazer a multiplicação. Não só aqui na França, mas eu vou ter que fazer a multiplicação nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá e no Reino Unido. Ok? Então, no caso aqui, gente, a gente vai ter que fazer a multiplicação desses valores para a gente obter o nosso resultado. Ok? Então, vou multiplicar 3,14 por 315. Vamos obter aqui o da França. Certo? Vai ser 3,14 vezes 315, que vai ser igual daquela pescadinha marota, né, gente? A gente não é obrigada a decorar. 989,1. Lembrando que isso aqui são multiplicações. Fazer aqui do Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente vai ter que fazer a multiplicação de 2,78 vezes 390, que isso vai dar igual a 1.084,2. Os Estados Unidos até passou da quantidade de dinheiro que eles tinham. Ok? Então, Estados Unidos, nem pensar. Da Austrália, a gente vai ter aqui 2,14 vezes 400. 2,14 vezes 400, que vai ser igual a R$856. Gente, vamos perdoando os ruídos porque tá passando muito carro, viu? É o jeito. Do Canadá, vou colocar aqui do lado. Canadá. Vai ser 2,10 vezes 410, que o Canadá deu igual a 861. E o Reino Unido vai ser igual a 4,24. Esse daqui já vai dar mais. Pela taxa de câmbio dá para saber. Vezes 290, que vai dar 1.229,6. Então aqui, ó, o Reino Unido pode descartar, não dá para os caras fazer a viagem para cá e nem para os Estados Unidos. Ok? Então, como a questão está perguntando, eles querem o menor custo diário. Então, no caso aqui, o menor custo diário vai ser o da Austrália, que deu R$856. No caso, a alternativa correta vai ser a alternativa A. Certo? E quarta questão diz o seguinte:
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Já o censo de 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Pronto, a gente vai partir do valor de R$ 1.250, ok? Desses R$ 1.250, a gente vai aumentar 7,2% e depois vai aumentar 10%, ok? Como é que a gente faz para aumentar? Eu tenho um valor que representa 100%, mais 7,2%, que está aumentando, né? Vai ser 107,2%, ok? Pronto, fiz o aumento. Para facilitar nosso cálculo, o que é que eu vou fazer aqui? Já vou transformar esse por cento para decimal. 107,2% dividido por 100%, não é por cento? A gente divide por 100, ok? Então, vai dar igual a 1,072. Pronto. Aí eu faço aqui a multiplicação por 1,072, ok? Então, eu vou começar a resolver aqui minha questão, multiplicando 1.250 por 1,072. Então, fazendo a multiplicação, no primeiro aumento a gente vai ter como resultado 1.340. Então, primeiro resultado da multiplicação, R$ 1.340. Isso é o valor de 2010, ok? Aí agora a gente vai aumentar 10%, tá bom? Então vamos aqui aproveitar a continha que já está feita, né? Vamos aumentar aqui 10%, ok? Gente do céu, parece que quando eu vou gravar é que o povo resolve passear na estrada. Então, eu vou somar, aumentar 10%. Gente, se fosse para diminuir, tivesse desconto, não fosse aumento, a gente iria diminuir, ok? Já aqui, que é aumento, a gente vai somar. Então, 100% aumentou 10%, a gente vai ter 110%. Então, esse 110% eu vou dividir aqui por 100, ok? Então, dividindo aqui 110 por 100, a gente vai obter 1,10, ou tão somente 1,1. Então, eu vou multiplicar aqui os meus 1.340 por 1,1, ok? Então, vamos lá. 1.340 vezes 1,1, a gente vai obter R$ 1.474, ok? Então, se você já fizer o aumento aqui, fizer a multiplicação, você já obtém um resultado bem certinho, ok? Existe só essa fórmula de fazer? Não. Você poderia ter feito aqui, ó, 1.250 vezes 7,2%. Multipliquei aqui, que dá 90. Aí, como é aumentando, a gente soma 1.250 mais 90 vai ser igual a 1.340. Então, no caso aqui, gente, eu posso também fazer assim, fazer a multiplicação pela porcentagem, tá? E depois fazer a soma. Eu gosto de fazer, já fazendo o aumento, somando com 100%, certo? Somando com 100%. E fazendo a multiplicação, porque eu já obtenho um resultado. Não preciso fazer praticamente duas contas, tá bom? Então, a nossa questão vai ter como resultado R$ 1.474, correta? A alternativa é. E vamos lá para a nossa próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle do processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo.
Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafa fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Aí pergunta qual é a média diária de garrafas fora das especificações no período considerado. Pronto. Então, no caso, está pedindo aqui a média. Como é que eu vou fazer essa média? Primeiro aqui, eu sei que em 52 dias a quantidade de garrafas fora foi 0, tá? Não seria prático eu pegar 0, mais 0, mais 0, 52 vezes. Para isso a gente faz uma média que a gente chama de média ponderada. Como assim, essa média ponderada? A gente vai fazer a multiplicação aqui dos valores, tá? E depois a gente vai somar a quantidade de dias para fazer a divisão. Então, vamos multiplicar o 0 vezes 52, o 1 vezes 5, o 2 vezes 2 e o 3 vezes 1. E meu povo, acho que eu vou gravar vídeo de madrugada para ver se para desse tanto de modo passando aqui. Pronto, então vamos ver a quantidade de dias aqui. 52 mais 5, 57, mais 8, 59, mais 1, 60. Então aqui eu vou dividir, meu Deus, por 60, tá bom? Então isso aqui a gente chama de média ponderada. E a letra é a maravilhosa. Deixa eu ver se eu escrevo melhor aqui. Média ponderada. Pronto. Então, a gente vai fazer a multiplicação. De 0 vezes 52 vai ser 0. 1 vezes 5 vai ser 5. 2 vezes 2 vai ser 4. E 3 vezes 1 vai ser 3. E isso eu vou dividir por 60. Então, aqui, 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 dividido por 60. Quando eu for dividir 12 por 60, eu vou obter resultado 0,2. Então, a nossa média vai ser 0,2. Faz correta a alternativa B. E, gente, obrigado por assistir, obrigado pela paciência de vocês, tá? De escutar tanta moto passando, porque é complicado. Você sabe que gravar em casa é aquela maravilha, né, gente? A gente tem que escutar os galos, os cachorros, os grilos, tudo, tá certo, gente? Então, muito obrigado por assistir e bons estudos, tá?